Histórias do caminho, reclamar. O grande problema de se fixar na reclamação é que, além de nos impedir de enxergar oportunidades no trabalho, nos relacionamentos e na vivência em diversas esferas, esse processo pode nos levar a um círculo vicioso e influenciar drasticamente na construção da nossa felicidade. Em um estudo realizado pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Harvard, pesquisadores estudaram 27 pessoas para que passassem várias horas por dia jogando o game Tetris, durante um período de 3 dias. Dias depois, alguns participantes simplesmente não conseguiram parar de sonhar com blocos de Tetris, ou de enxergar blocos por todos os lugares, até acordados. Alguns até relataram que se viram imaginando como poderiam preencher espaços entre edifícios, no translado do seu dia a dia. O que eles chamaram de efeito Tetris. Esse efeito é uma metáfora que acontece bastante com as pessoas que estejam cultivando sentimentos e pensamentos negativos, principalmente no foro íntimo do ser em primeiro momento, em um segundo momento fazendo desse cultivo, o hábito de exteriorizar com mais impactos psicológicos ainda. Por não policiar a quantidade de reclamações verbalizadas, o cérebro delas se destaca apenas em encontrar elementos negativos no ambiente, motivos de aborrecimento, contrariedade e estresse. E o fazem com muita frequência, afinal, o cérebro se adaptou ao padrão do jogo. Elas tendem a enxergar o copo meio vazio ao invés de meio cheio. Como a felicidade é formada por um conjunto de experiências positivas que acumulamos no dia a dia, não é difícil imaginar que pessoas que estejam momentaneamente viciadas no claustro da reclamação tendam a ser mais amargas ou apresentar mais problemas psicológicos. Tendem a ver o dia a dia como uma sequência de coisas ruins que merecem ser reclamadas. O início do antídoto para reverter o quadro é que, da mesma forma em que em algum momento da vida uma pessoa tendeu a ver a vida por um lado mais infeliz, ela pode educar o cérebro a se orientar para o lado oposto, buscando otimismo com equilíbrio, não deixando de ponderar cada coisa em cada momento. Shawn Achor, um dos palestrantes mais famosos do TED, sugere que uma boa forma de iniciar esse processo é fazendo uma lista diária dos aspectos positivos do trabalho, da convivência em família e dos acontecimentos da vida em geral. Ao listar essas coisas, exercitamos o cérebro a buscar nas memórias e vivências elementos positivos potenciais e empurramos para o plano de fundo pequenos aborrecimentos que, antes, eram protagonistas das nossas conversas e pensamentos. Algumas pesquisas foram realizadas para sustentar essa teoria e mostraram claramente seus efeitos inclusive dias após o fim do experimento. A mudança de polaridade, portanto, é esforço psíquico do ser, que se apoiando em nosso Senhor Jesus Cristo e no seu Evangelho pode superar tudo. Compreendendo o Evangelho como terapêutica de bem-estar, pois se ligar ao bem é ascensão energética para a luz. Queixas. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Evangelho de Tiago, capítulo 5, versículo 9. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva, entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço, com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências, mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia, improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta ou campo de aprendizado? Acaso, não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes sem reparar a gratidão alheia e, por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo, na solução das dificuldades.
A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e, se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. Emanuel. Queixas, não. A vida é uma escola. Por mais difícil o processo educativo a que nos vejamos submetidos, saibamos valorizar o tempo, agradecendo e trabalhando ao invés de reclamar ou ferir. Todos somos chamados a estudar e aprender, prestigiando as oportunidades e as horas. Imagina quanta atividade ser-nos-á possível desenvolver em 30 minutos. Despendendo semelhante cota de tempo, conseguimos facilmente reconfortar corações aflitos, estender apoio aos que sofrem mais que nós mesmos, reerguer esperanças caídas e efetuar prestações de serviço, afeição de viveiros de paz e luz. Por mais constrangedoras as circunstâncias que nos cerquem, nunca nos lamentemos. Ao contrário disso, apliquemo-nos, quanto se nos faça possível, à concretização do bem de todos. Nessa diretriz, entretanto, é indispensável se nos amplie a visão. Compreender mais, para servir melhor. Os motivos para inquietação surgem frequentemente no cotidiano, mas, se lhes penetramos o objetivo, saberemos acolhê-los, de imediato, por ensinos da vida em nosso favor. A desarmonia sugere a necessidade de entendimento. O obstáculo leciona confiança. A solidão fornece aulas de autoanálise. O fracasso administra experiência. Imperioso discernir, a fim de que nos reconheçamos na condição de alunos, em todos os lances e dificuldades do caminho que nos foi apontado ao trânsito comum. Cada dia é uma fração de recursos que podemos empregar em aprendizado e melhoria por fora, para enriquecimento e sublimação por dentro de nós. Ante aqueles que já despertaram nas responsabilidades próprias, não existe ocasião para queixas. Todas as horas são instrumentos que favorecem a execução das tarefas que fomos induzidos ou claramente requisitados a realizar no campo do bem. Empenhemo-nos em lutar pela própria elevação. Ninguém está excluído. Quantos se afastam de semelhante imposição da existência caem facilmente na reclamação ou na rebeldia, encontrando em si mesmos o infortúnio dos que param de agir e servir. Inexperientes ainda, acomodam-se com a ociosidade e com a sombra, esquecendo-se, porém, de que unicamente aqueles que dormem sobre colchões de rosas são os que sabem dramatizar a agressão dos espinhos. Emanuel. Reclamações e queixas. Lenta, mas, sistematicamente, vai-se arraigando na personalidade do homem o hábito infeliz da queixa e da reclamação. Insubordinado, em razão da predominância dos próprios instintos agressivos, o indivíduo sempre encontra motivos para apresentar-se insatisfeito. Saúde ou doença, trabalho ou desemprego, alegria ou tristeza, calor ou frio, servem-lhe sempre de pretexto para queixar-se, para reclamar. Instala-se, esse vício, fixando-se no comportamento, que se torna azedo e desagradável, ao tempo em que fomenta distonias íntimas, neuroses, abrindo campo para que se originem diversas enfermidades. O queixoso padece de hipertrofia da esperança e do otimismo. Atrai a desdita e sintoniza com a amargura, passando a sofrer aquilo de que aparenta desejar libertar-se. Para quem deseja encontrar, nunca faltam motivos de queixas e reclamações. Estabelece, no teu cotidiano, o compromisso de solucionar dificuldades, ao invés de gerá-las, ou complicá-las quando se te apresentem. Silencia o queixoso, propondo-lhe fazer o melhor que lhe esteja ao alcance em detrimento do tempo perdido em reclamações. O azedume responde pela ideia malsã de tudo ver de forma negativa, engendrando mecanismos de falso martirológio. O queixoso, normalmente, gosta da indolência e se compraz no pessimismo. Põe sol e beleza nas tuas paisagens, passando de uma para outra área de ação sem o fardo do mau humor, efeito de algo desagradável que por acaso tenha te acontecido na anterior. Quem sabe confiar e trabalha, sempre alcança a meta que busca. Joana de Ângeles. Libertemo-nos. O homem, na essência, é um espírito imortal, usando a vestimenta transitória da vida física. A existência regular no corpo terrestre é uma série de alguns milhares de dias, átomos de tempo na imortalidade, concedidos à criatura para o aprendizado de elevação. A crosta do mundo é o campo benemérito, onde cada um de nós realiza a sementeira do próprio destino.
A ciência é o serviço do raciocínio, erguendo a escola do conhecimento. A filosofia é o sistema de indagação que auxilia a pensar. A religião, porém, é a bússola brilhante, indicando, desde a terra, o caminho da ascensão. Todos nós somos herdeiros da sabedoria infinita e do amor universal. Entretanto, sem o arado do trabalho, com que possamos adquirir os valores inalienáveis da experiência, prosseguiremos colados ao seio maternal do planeta, na condição de lesmas pensantes. Não repouses à frente do dia rápido. Abre os ouvidos à sinfonia do bem, que se derrama em toda parte. Abre os olhos à contemplação da verdade que regenera e edifica. Abre a mente aos ideais superiores que refundem a existência. Abre os braços ao serviço salutar. Descerra o verbo à exaltação da bondade e da luz. Abre as mãos à fraternidade, auxiliando ao próximo. Abre, sobretudo, o coração ao amor que nos redime, convertendo-nos fielmente em companheiros do amigo sublime das criaturas, que partiu do mundo, de braços abertos na cruz, oferecendo-se à humanidade inteira. Cada inteligência tocada pela claridade religiosa, nas variadas organizações da fé viva, é uma estrela que ilumina os remanescentes da ignorância e do egoísmo, no caminho terrestre. Liberta-te sob a luz do píncaro, a fim de iluminares a marcha daqueles mais necessitados que tu mesmo, na jornada de aperfeiçoamento e libertação. André Luiz. O Homem Inteligente. Reunião Pública de 22 de maio de 1959. Questão número 592. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se. Dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E, entesourando virtudes inatacáveis, não se furta à convivência com as vítimas do mal, agindo, sem escárnio ou condenação, para libertá-las do vício. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Emmanuel. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais farão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda, com a sabedoria divina, a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. André Luiz. Queixumes. Uma tirinha publicada em um jornal mostra dois personagens que dialogam. De um lado um menino com suas incertezas, dúvidas e dores do mundo. Do outro uma amiga, uma borboleta que transborda calma e equilíbrio. Cada conversa é como uma parada na estação sabedoria. Ele pergunta, em tom reflexivo: você está sempre plena, não sofre, não sente dor. Qual é o seu segredo? Ela responde, segura. O segredo é que eu não me queixo. Curiosa e sábia reflexão. Primeiramente analisemos que, na visão dele, ela não sofria, não sentia a dor. E por isso era plena. Por vezes, enxergamos assim a existência daqueles que julgamos ter uma vida muito mais feliz do que a nossa. Invejamos, queríamos estar lá, vivendo aquele papel e não o nosso. No entanto, a plenitude da amiga alada não estava na ausência de aflições, mas na forma de lidar com elas. Viver se queixando é uma das maneiras de amplificar o sofrimento, de tornar as provas mais duras ainda.
Os queixumes não resolvem problemas. A reclamação por si só não nos coloca no caminho das soluções. Alguns de nós tornamos as queixas algo tão corriqueiro, tão frequente, que não percebemos que ela se instalou em nossa mente como um vício. Um vício, exatamente. Uma prática do pensamento e da palavra que nos faz reclamar de tudo. Nada está bom. Tudo poderia ser diferente e melhor. Lamentamos e lamentamos. Queixamo-nos porque chove demais. Depois, nos queixamos dos dias secos e das altas temperaturas. Na sequência é a vez de nos queixarmos dos parentes, dos políticos. Nada está bom. Ninguém presta. Com isso, nos tornamos naturalmente pessimistas, pois quanto mais nos queixamos, mais enxergamos apenas o lado negativo das experiências cotidianas, mais nos cobrimos com essa espessa névoa de negatividade. Conforme o tempo vai passando, vamos nos acostumando com essas lentes escuras. Então, fica mais difícil abandonar os óculos de sol. Estar insatisfeito com aquilo que julgamos não estar correto em nós e no mundo, obviamente, se faz necessário em certa dose. A exata dose que nos deve impulsionar a mudar. A dose que nos deve estimular a agir. Um certo incômodo precisa estar presente dentro de nós, para que possamos sair do lugar onde nos encontramos e seguir nosso caminho de ascensão. Entretanto, o simples reclamar e mais reclamar não faz isso. Apenas tornamos a realidade mais dura e ainda, contagiamos os que estão ao nosso redor. Quando percebemos, estamos cercados desses que pensam como nós, que se queixam sem parar, que somente veem a noite escura das coisas que incomodam. Atraímos os pares, os semelhantes, do mundo material e do outro. Em breve, nos tornamos uma sinfonia de reclamações e nada mais. Uma música triste que faz doentes do espírito e do corpo. Abandonemos as queixas frequentes. Retiremos do pensar e do falar esse tom derrotista, esse timbre de desapontamento e comecemos a trabalhar. Quem trabalha no bem, quem está com a mente ocupada em tarefas edificantes não tem tempo para reclamar. Como orientaram os imortais na codificação básica a Allan Kardec. Da responsabilidade do pensamento. Liberdade de pensar. Questão 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras. Pode-lhe deter o ímpeto, porém, não aniquilá-lo. Questão 834. É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus, somente a Deus sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Comentários finais. Ajuda-te. Rogando amparo ao Senhor, não ouvides a prestação de amparo a ti mesmo. Deus confere ao lavrador a luz do sol, a bênção da chuva e o favor do vento, mas não lhe dispensa o próprio suor, no trato da sementeira, para que a colheita lhe surja às mãos por recurso divino. Concede ao artista o mármore bruto, o buril e a inspiração generosa, entretanto, não o exonera do próprio labor na consecução da obra-prima. Pedirás o concurso do céu em teu benefício, entretanto, de que valeria a bênção do alto, se te consagras, deliberadamente, ao menosprezo da própria vida? O médico mais competente nada conseguirá na assistência ao enfermo que não deseja curar-se e o professor mais exímio nada alcançará do aluno que foge sistematicamente à lição. Não basta rogar alguém auxílio para que se veja auxiliado com segurança. É imprescindível o senso de responsabilidade de viver para que as vantagens da existência nos engrandeçam o espírito. A oração será sempre o desejo expresso, exigindo esforço próprio, a fim de concretizar-se. Lembremo-nos de que um edifício não se ergue do solo tão somente pela beleza e pelo merecimento da planta. A prece que nos exterioriza o anseio de progresso e de luz é o projeto louvável de nossa melhor esperança, mas se em verdade pretendemos chegar ao progresso e à luz, que anelamos ardentemente, é preciso nos disponhamos a lutar e sofrer, trabalhar e servir na construção de nosso ideal. Ajudemo-nos cada dia para que o céu nos ajude com o devido proveito, de vez que o céu ajuda sempre, mas nem sempre sabemos aquilo que procuramos para fixar em nosso caminho a incessante ajuda celestial. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer,
morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 118, Queixas. Instrumentos do Tempo, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 02, Queixas, não. Episódios diários, pelo Espírito Joana de Ângeles, Médium Divaldo Pereira Franco, capítulo 37, Reclamações e Queixas. Apostilas da Vida, pelo Espírito André Luiz, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 02, Libertemo-nos. Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 36, O Homem Inteligente. Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 38, Não estrague o seu dia. Redação do Momento Espírita, com base em tirinha do livro Theo e o Minimundo, O Lugar do Outro, de Caetano Cury, editora Caetano Cury. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, parte 3ª, das Leis Morais, capítulo 10º, item 9. Lei de Liberdade. Liberdade de pensar. Questões 833 e 834. Instrumentos do Tempo, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 10, Ajuda-te.